Amigos e amigas, muitíssimo bom dia. Que semana maravilhosa, né? Com 2 dias seguidos de aula de história. Porque terça foi nossa última aula, ontem, quarta, feriado, aniversário dessa belíssima cidade, 435 anos de João Pessoa. E hoje, mais uma vez com aula, aí voltei para fazer a alegria de suas manhãs. E hoje a gente continua esse processo de revisão que nós já retomamos, né? Falamos de Grécia Antiga, falamos de Roma Antiga. E a aula de hoje eu dei o título de Entre Antigos e Medievais. A gente vai falar da transição dessa antiguidade clássica, né, de Grécia e de Roma, para o que a gente conhece por Idade Média. E aí tem 3 aspectos principais que a gente tem que tratar, compreender bem, para poder ter uma noção do que significa a passagem de um mundo para outro mundo e de que forma esse medievo, nessa idade medieval, ela vai se estruturar e vai ali tomar conta da Europa durante quase 1000 anos, tá certo? Então, o primeiro desses 3 pontos, sem mais delongas, né? Vamos chegando tocando, só lembrando que hoje é dia de plantão, tá certo? O nosso horário mudou, mas temos plantão hoje 1 hora ainda para corrigirmos a nossa avaliação com calma, tirarmos dúvidas sobre Grécia, sobre Roma, resolvermos questões, é meu principal objetivo, a gente resolver juntos questões, tá? Para tirar dúvidas no decorrer desse processo, tá? Mas aí a gente conversa com isso com mais calma ainda hoje no nosso plantão, tá? Por enquanto, vamos focar aqui hoje uma aulinha baseada em 3 quadros, tá? Esse é o primeiro. Vou pausando o vídeo aqui para poder anotar os outros 2, mas super fácil, super easy, muita coisa que vocês lembrem, muita dica que eu vou dar, porque esse assunto de transição, as transições como um todo, na verdade, da antiguidade do medievo para a modernidade, da modernidade para a contemporaneidade. Essas 3 transições caem muito em prova de vestibular e a gente tem que tirar todas as dúvidas sobre isso, tá? E aí, vamos falar então dessa transição primeiro da antiguidade para o medievo, né, para a Idade Média. E o primeiro dos 3 aspectos que a gente vai falar é o Império Bizantino, tá? O Império Bizantino, sempre que vocês lembrarem desse nome, eu lembro que quando eu estava estudando isso, era uma das coisas que eu mais esquecia, não sabia nem o que era Império Bizantino. Quando vocês lembrarem de Império Bizantino, não sejam como eu, vamos agora entender como é que funcionam as coisas, vocês têm que lembrar de quebra, de ruptura, de diferente, de não é bem isso. Por quê? O Império Bizantino é o que marca a existência da Idade Média. A Idade Média vai durar até a queda do Império Bizantino. Quando ele acaba a Idade Média junto com ele, para alguns historiadores, tá? Então ele é muito importante para a gente entender. E por que quebra? Por que diferença? Porque existe uma visão preconceituosa da Idade Média, essa Idade das Trevas, a gente vai falar disso nas próximas aulas, de que não houve desenvolvimento científico, não houve comércio, não houve cultura, não houve... Isso é uma mentira, tá? Primeiro, porque houve. E segundo, porque o Império Bizantino, que é o maior símbolo da Idade Média, talvez, ele é repleto de comércio, um comércio altíssimo, porque a gente vai... Olha só, o Império Bizantino, ele fica na famosa Constantinopla, é a capital do Império Bizantino, tá? Ela, que já foi Bizâncio, antes disso, passou a se chamar Constantinopla e hoje é Istambul, que fica na Turquia, tá? Naquela região. Então, essa região onde fica o Império Bizantino, para vocês entenderem porque o comércio era rico, é um grande entroncamento entre a Ásia e a Europa. Então, quaisquer mercadorias que fossem viajar esses continentes por terra, né, que na época ainda não existia o périplo africano, que a gente vai falar sobre ele também, de arrodear o continente africano por baixo, então tudo era por terra ou ali pelo Mediterrâneo, tinha que passar por Constantinopla, tinha que passar pelo Império Bizantino. Então o comércio era muito vivo nessa cidade. A arte era muito viva, as igrejas com seus vitrais, com seus mosaicos, tudo muito rico, tudo muito famoso. Então por isso que a gente tem que lembrar de quebra, porque ela faz justamente a contraposição a essas ideias preconceituosas que a gente tem sobre a Idade Média, tá? Era muito rico em comércio, em cultura, em desenvolvimento científico, em filosofia, na cultura greco-romana que era muito viva lá, tá? Então a gente tem que lembrar sempre desses pontos. Outra coisa é que ele também é conhecido como Império Romano do Oriente. Lembre-se que Constantino, lá por volta do ano 330 depois de Cristo, ele reparte aquele grande Império Romano que estava em crise em 2 principais grupos, em 2 capitais diferentes, uma sediada em Roma e outra sediada em Bizâncio. Aí ele vai lá, faz umas reformas muito top em Bizâncio e tal, galera, Nova Roma, não, você é Constantino que fez isso, vai, é Constantinopla, aí fica Constantinopla. Mas aí, durante todo esse tempo, do início da vida de Constantinopla como capital do Império Romano do Oriente, né, até a sua queda em 1453 depois de Cristo, ela vai ser uma cidade extremamente importante e vai estar no meio dessas discussões e disputas geopolíticas desse período. Ela vai cair com a invasão
dos turcos otomanos, tá? Nesse ano aqui de 1453, que é o ano que inicia a Idade Moderna, tá? Então, muito importante a gente entender o que é Bizâncio para entender essa passagem dos antigos para os medievais, tá? A gente vai, lógico, aqui resumir, né? Porque a ideia é que a gente faça um resumo dos principais pontos. Então, um deles, talvez o mais importante, acontece em 1054 e é o famoso Cisma do Oriente. Lembrem-se que a Igreja Católica está começando agora a despontar como uma força hegemônica, que foi depois dos tratados que foram assinados tanto por Constantino quanto por Diocleciano, dois dos últimos imperadores do Império Romano, o Édito de Milão e o Édito de Tessalônica, que a gente estudou na nossa última aula. É graças a isso que o cristianismo pode virar a religião oficial do Império Romano. Só que aí ele cai. Então ainda é uma força que está tentando encontrar suas bases. Então é nesse período de disputa do que é a Igreja Católica, de quem são seus fiéis, de quem manda, é o Papa, não é o Papa, que surge esse cisma do Oriente, que rompe a Igreja Católica no meio em duas grandes igrejas. Uma vai ter sua sede em Roma e vai ser comandada pelo Papa. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sede nesse lado ocidental do continente europeu. E a outra igreja que surge com esse cisma, com essa divisão, é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que não vai ter influência somente em Bizâncio. A gente vai ver que outros países vão adotar essa igreja, por exemplo, a Rússia. Isso é muito importante para a gente falar de Revolução Russa bem lá para frente, mas tem a ver, se inicia com esse cisma do Oriente em 1054, tá? E aí, por que há esse rompimento? Por que esse cisma? Porque existiam visões diferentes de como a igreja deveria ser conduzida, de como o catolicismo deveria operar. Então a gente destaca três principais pontos nessa igreja católica apostólica ortodoxa, porque a romana a gente já tem uma ideia de como é que funciona. Essa ortodoxa partia com essa ideia de cesaropapismo, esse palavrão que vocês já escutaram várias vezes e que muitas vezes esquecem o que significa, mas nada mais é do que a junção de duas palavras, tá? A junção da palavra César e da palavra papismo, né, que nos remete a papa. Então, qual é a ideia? Uma pessoa só concentraria os poderes de um César e o poder de um papa, ou seja, o poder político, militar, administrativo e o poder religioso. Então, os comandantes do Império Bizantino, como Justiniano, por exemplo, grande imperador, tá? Vamos falar dele daqui a pouco. Os principais comandantes de Bizâncio, de Constantinopla, eles concentravam essa ideia de cesaropapismo. Ao mesmo tempo que lideravam política, administrativa e socialmente, também lideravam aquele lugar religiosamente. Então, o cesaropapismo somente é a união dos poderes de César e Papa na mão de uma pessoa só. Ou seja, o líder político também era o líder religioso, tinha o poder de escolher quem preencheria os quadros da igreja, de que forma a igreja atuaria, os dogmas que seriam ou não seguidos. Tudo parte da concepção desse César, tá? Desse comandante, que eles passam a assumir o título de Basileu, que é aquele que pode tudo, tá? O ser divino, esse cara que vai surgir com essa ideia de cesaropapismo. Outro ponto presente na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa que a gente chama de Igreja Ortodoxa, tá? Para facilitar, a Igreja Ortodoxa, é a iconoclastia. Outro motivo para a gente lembrar de quebra quando fala de Império Bizantino, porque iconoclastia, quebra, então é quebra de ícones. A Igreja Ortodoxa não acreditava na veneração de imagens, tá? De santos, somente Jesus e ninguém mais. Então a ideia é que quaisquer ícones, né, imagens de santinho e tudo mais, eles quebravam geral, entravam na igreja, quebravam tudo, no meio da rua, não curtiam essa ideia de ícones, então eles quebravam geral. Daí a ideia de quebra vindo com o Império Bizantino, tá? E o outro ponto é o arianismo. Não confunda com aquela ideologia do século XX lá para frente, a gente está falando aqui de século XI. Não confundam essa ideia com o arianismo de Hitler, tá? De uma raça suprema, não. A ideia de arianismo aqui é negar a tripartição de Jesus, que ele foi Pai, Filho e Espírito Santo. Na Igreja Ortodoxa não se acredita nisso. Jesus teria sido apenas um Espírito Santo e não um ser humano.
Então, ele não teria andado entre as pessoas, seria ter somente a sua forma de espírito. Então, o arianismo é a negação das três formas de Jesus Cristo e somente uma. Isso era comum aqui no Império Bizantino, aqui na Igreja Ortodoxa. Então, esses são os três principais pontos quando a gente fala dessa Igreja Ortodoxa que surge com esse cisma do Oriente no Império Bizantino por volta de 1054. Entendendo até aqui, né? Seguindo, saindo um pouquinho dessa pegada religiosa, a gente fala de um dos principais imperadores, um dos principais basileus do Império Bizantino, que era Justiniano, que governou esse espaço de 527 a 565, tá? E ele, entre várias coisas que fez, o que a gente mais destaca, o que a gente dá enfoque, porque está em prova em vários lugares, foi o Código Justiniano, tá? Que é um código de leis, que ele serve de base para o nosso, hoje, Código Juris Civilis, que é o Código de Defesa Civil normal, que existe, que os advogados, juízes, todo mundo que trata do direito usa. Tudo surge aqui com Justiniano durante essa época de seu governo. Então aqui ele escreveu todas as leis que deveriam gerir aquela sociedade, explicava todas as leis, justificava a origem daquelas leis e previa novas leis que poderiam surgir. Era dividido em 4 partes, tá certo? Então ele ficou muito famoso por esse código e também por um grande aumento de impostos que ele promoveu, né, no meio da população para poder suprir os gastos do império, tá? Então ele também não era tão querido assim não pelo povo, apesar de ser um basileu, né? Um César ou Papa, concentrar os poderes de um César e de um Papa, mas ele não era tão bem querido, tanto que ele também é protagonista da revolta de Nica, ou de Nique, tá? Ela também é escrita com E e acento, assim, em alguns casos eu prefiro Nica, com A. Acontece no ano de 432 durante o seu governo. O Império Bizantino também adotava uma política parecida com a do pão e circo do Império Romano durante o seu auge. Então ele fazia algumas competições em domos, já em grandes estádios, para poder entreter a população. Só que ao invés de embate de gladiadores, lá eles utilizavam corridas de cavalos, tá? De biga. E a galera curtia muito e tal. Só que quando havia um impasse na decisão, quem decidia era o imperador, que estava sempre presente lá. Então ele ganhou fulano ou ganhou ciclano, ele dizia lá onde ele estava. E aí teve uma época, um dia específico, diz, né, a história, que houve um empate, quase um empate entre 2 cavalos. Um representava o povão e o outro representava a galera mais rica. E aí a galera ficou, e Nica é uma palavra em grego, que eles utilizavam muito o grego lá, que significa vitória. Então Nica, Nica, Nica de um lado, Nica, Nica, Nica de outro, por isso revolta de Nica, todo mundo gritando para ver a decisão. Justiniano se levanta e aí dá a vitória para o cavalo da galera mais rica. E aí a população já de saco cheio dele, né? Um cara que cobrava mais impostos, que representava aquela desigualdade social gigante naquele local, ainda é o juiz que rouba para outro time, imagina. Aí a galera se revolta, a revolta sai dali, deixa de ser só sobre a corrida de cavalo, se torna sobre a vida, né? Toma as ruas. Justiniano promete que vai melhorar algumas coisas e depois cai em cima matando de todo mundo. Então é uma revolta super famosa que fala sobre desigualdade e sobre revolta da população com cobrança de impostos, tá? Aparece de vez em quando também em provas. E aí, dentre indas e vindas, a partir do século XII, o Império Bizantino vai começar a entrar em crise, tá? Devido a várias coisas, né? Essa crise econômica gerada, né? A dificuldade de exportação e importação de materiais, mas sobretudo as cruzadas que vão iniciar-se mais ou menos nesse período e vão fragilizar as estruturas do Império Bizantino, que vai ser palco de disputas, tá? E também uma zona de entroncamento entre um área e outro, então muitos exércitos indo e vindo. E também devido a invasões islâmicas, um ponto que nós vamos tratar ainda hoje, tá certo? As invasões islâmicas terminam fragilizando a estrutura e o território do Império Bizantino e colaborando para o seu fim. Então esse é o nosso primeiro quadro, que a gente fala de uma das 3 principais estruturas nessa passagem dos antigos para os medievais, e vou vos pedir licença aqui por um segundinho só e a gente volta para falar sobre o segundo quadro, tá certo? Só me aguardem. E aí então, galera, para falar da segunda parte dessa nossa aulinha de transição dos antigos para os medievos, a gente vai entrar no segundo grupo, no segundo ponto bem importante, que são os francos. E quem eram os francos? Eram um dos povos germânicos
que os romanos chamavam de bárbaros, porque não falavam sua língua ou tinham sua cultura, que invadem o território do Império no final ali do século II, do século III, e vão começar a balançar as estruturas e formar o que a gente conhece por Idade Média. Tá? Então, quem eram os francos? Dentre todos os povos germânicos que entraram ali no território naquele período, a gente tem os lombardos, os saxões, ostrogodos, visigodos, enfim, uma infinidade de povos. Os francos eram os únicos que demonstravam uma ideia de mais centralização política, de organização, e por isso parecia ser o que se dava melhor, enquanto os outros carregavam mais heranças e tradições tribais, tá? De populações mais esparsas, sem muita centralização, sem muita organização. Então, no século V, um cara chamado Clovis, que era um franco, tá? Ele vai dar início ao que a gente conhece por dinastia merovingia. Esses caras, eles estavam ali habitando a região da Gália, tá? Que hoje a gente conhece por outro nome, que é França. Então eles ocupavam aquele espaço, tá? Por isso francos da França. E aí depois eles vão se expandir, tá? Vão começar um processo de expansão. Mas inicialmente estavam concentrados ali na Gália, sob o controle de Clovis. E Clovis vai promover algumas mudanças, tá? Bem importantes, mas a principal é ele ir até a igreja e pedir para ser batizado. Os povos germânicos não cultuavam o Deus cristão, mas ele se batiza. E quando ele faz isso, ele começa uma aliança com a Igreja Católica. Uma aliança que ia ser muito frutífera. A gente está falando aqui, galera, do século V. Não aconteceu ainda aquele cisma do Oriente. E mesmo que tivesse acontecido, provavelmente essa aliança seria ainda mais necessária, na verdade, porque a igreja do lado ocidental, na Europa, está tentando fincar ainda suas bases. Ainda não é a instituição poderosa que ela seria na Idade Média. Então ela precisa de um grupo forte o suficiente para que garanta o seu sucesso, garanta o seu domínio. E é isso que acontece aqui nesse tratado com os francos. Tá? E aí, depois dessa aliança entre igreja e francos, na dinastia merovingia, quais são as principais mudanças que Clovis promove durante o seu governo? Ele organiza o seu povo político-administrativamente, criando cargos, criando territórios oficiais, criando zonas de influência. Ele organiza tudo e torna oficial, e expande o seu território também. Tá? Ele centraliza o poder na sua mão, porque as tradições tribais dos povos germânicos era de não ter focos de poder, mas funcionar em sociedades familísticas, tá? Onde o homem principal seria forte e vários outros grupos também teriam seus líderes, mas ele centraliza todo o controle na sua figura e ele começa uma política de doação de terras e cargos para conseguir dominar todo o seu território conforme vai se expandindo. Essa estrutura que Clovis cria no Império Merovingio vai dar o tom da dinastia carolíngia, que é a que vem em seguida. Tá? Então ele é importante porque ele funda as bases e faz aliança com a Igreja Católica, que é fundamental para qualquer grupo germânico poder ter sucesso, né? Já que existiam tantos. Aí, para também ajudar a igreja, né, que está fazendo essa aliança, ele permite a cobrança de impostos como dízimo dentro de suas terras. Tá? Mas aí, quando Clovis morre, os seus sucessores não vão mais dando importância a essa ideia de centralização, de organização político-administrativa, e vão voltando aos modelos mais tribais. E vão deixando essas incumbências aí de cobrar imposto, de ver a área, de organizar juridicamente tudo o que for, para os seus auxiliares, que eram chamados de majordomos, que mais tarde daria origem à palavra mordomo, tá? Então os majordomos eram os auxiliares desses líderes da dinastia merovingia, desses francos, também conhecidos como prefeitos de palácio, tá? Prefeitos de palácio. É outro termo que pode aparecer se referindo a esses majordomos. Mas enfim, esses caras vão ganhando cada vez mais espaço porque eles se vão administrando, né? Já que os herdeiros não querem saber disso. E o principal majordomo na época chamava-se Carlos Martel, que vai participar e ser o principal líder de uma importantíssima batalha, que é a Batalha de Poitiers. Essa batalha acontece no ano de 732, tá? E contribui para impedir o avanço dos islâmicos. Os islâmicos são o terceiro quadro aqui, tá? Percebam como eles estão presentes na queda do Império Bizantino e tentam derrubar aqui o Império Franco. Se não fosse Carlos Martel na Batalha de Poitiers,
provavelmente toda ou quase toda a Europa Ocidental teria sido dominada pelo Império Islâmico, e aí o mundo hoje seria totalmente diferente, porque na colonização da América, por exemplo, teriam vindo forças islâmicas, se é que teriam vindo, né? Mas forças islâmicas e não católicas, então não sabe o que poderia ter acontecido. Então essa é uma batalha fundamental para a manutenção do cristianismo na Europa, tá? Batalha de Poitiers, encabeçada por Carlos Martel. O filho de Carlos Martel, chamado Pepino, de apelido O Breve, aí você lembra do cara, tá? Ele dá um golpe de Estado, porque ele percebe que os majordomos, ele também é um majordomo, tá? Percebe que eles, os majordomos, são mais importantes politicamente, contribuem mais com a organização do Império do que os próprios herdeiros aqui de Clovis, né, da dinastia Merovingia. Então, por que não decide tomar o poder e dar um golpe, então, e se autoproclama o primeiro líder de uma nova dinastia, não agora a Merovingia, mas a dinastia Carolíngia. E aí, como é que ele consegue o apoio da igreja? Porque a igreja estava apoiando esses caras, né, que estavam ali contribuindo, pagando dízimo e tudo mais. Ele vai, expulsa os lombardos da Península Itálica e cria os territórios pontifícios, ou seja, as terras que pertencem à igreja. Eita, que massa! Curti geral, então te apoio, vamos fazer agora uma aliança. Continua com os francos, né? Só que agora eu não quero mais esses herdeiros da dinastia Merovingia, vou fazer negócio com o pessoal da dinastia Carolíngia. O filho de Pepino, percebam que é filho, o filho de Pepino chamava-se Carlos Magno, o mais importante líder da dinastia Carolíngia, tá? Tão importante o cara ele era que no dia 25 de dezembro, uma noite de Natal, olha o simbolismo, numa noite de Natal do ano de 800, cravado, ele é declarado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa Leão III. Então o Papa vai lá, pega um franco e coroa ele numa coisa solene, né, numa cerimônia. O cara agora é imperador do Sacro, do Santo Império Romano. Então a gente deixa de falar de dinastia carolíngia e a gente passa a falar de Império Carolíngio a partir desse momento, porque agora ele está coroado pelo Papa Leão III. Tá? E quais são as atitudes que Carlos Magno vai tomar durante o seu governo? Além da expansão territorial, ele vai continuar com aquela política de doação de terras, mas agora ele quer criar um laço de dependência entre esses caras que recebem a terra e o cara que está doando, no caso ele. Tá? Então as terras vão ser divididas em ducados, em condados e em marcas. As marcas são o que fica na fronteira, então elas servem para demarcar a fronteira. E aí quem recebe os ducados, os condados e as marcas são os duques, os condes e os marqueses. Daí a criação desses nomes, tá? E essa doação de terra se chama benefício, tá? É um termo também que nós vamos usar. Não é o jeito que usamos colonato lá no final do Império Romano para denominar essa nova forma de relação de trabalho de colonos que se assentavam na terra e tinham que trabalhar para os donos para substituir a escravidão. Outro termo muito utilizado é benefício, que é essa concessão de terra dada por Carlos Magno para condes, duques e marqueses auxiliá-lo no comando daquele espaço. É ele também quem protagoniza o famoso Renascimento Carolíngio. Ele gostava muito da cultura greco-romana, então ele vai pedir que as pessoas que sabem escrever traduzam obras da antiguidade para que possa preservá-las, vai fundar muitas escolas, vai tentar alfabetizar a população. Então ele tem essa pegada cultural e intelectual também muito forte e é muito marcante na época do seu governo. Mas tudo tem um fim e Carlos Magno termina morrendo, né? E quando ele morre, ele assina, antes de morrer no caso, né? Não tem como morrer depois que assina, mas antes de morrer, ele assina o Tratado de Verdun, que divide todas as posses do Império Carolíngio, que era enorme, tá? É toda a Europa Ocidental. Depois botem no Google, por favor, Império Carolíngio, vejam como era grande. Toda a Europa Ocidental era dominada por Carlos Magno. E aí ele faz essa divisão do Tratado de Verdun. Ele tinha 3 filhos e ele vai dividir então o território em 3 partes, tá certo? Mas isso não vai dar certo, porque os filhos vão brigar entre si, cada um querendo o domínio de um, o domínio de outro.
e o território vai ficar frágil, as invasões islâmicas dessa vez vêm, e vem forte, tá certo? E aí outros povos bárbaros também começam, germânicos no caso, né? Também vêm e começam a lutar por território, esse território vai se fragmentar e o Império Carolíngio vai para o saco, tá? Ele vai ser dividido entre várias pessoas, e aí essa fragmentação do território vai favorecer a descentralização de poder e vai enfraquecer a realeza, né, os herdeiros de Carlos Magno, e vai fortalecer a nobreza. Realeza e nobreza são coisas diferentes. A realeza são os nobres mais importantes, os reis, as princesas, os príncipes, e nobreza, todas aquelas pessoas que estão ligadas a eles. No caso, os condes, os duques e os marqueses. Então esses caras vão se fortalecer depois que o império se fragmenta, tá? E a gente vai estar então formando as bases do que ficaria conhecido como feudalismo. Tá? Juntando essa ideia de benefício, juntando a ideia dessa nobreza rural, juntando a ideia de colonato, juntando as heranças do Império Romano com as tradições germânicas, juntando a Igreja Católica no meio, esse bolo, essa mistura, essa sopa vai formar o que a gente conhece como feudalismo, que é o tema da nossa próxima aula. Tá? Mas por enquanto a gente ainda tem mais um assunto para falar e finalizar de vez essa ideia da passagem dos antigos para os medievais. Aí peço que vossas excelências me aguardem só por um segundinho e eu já retorno para a gente finalizar, certo? Para retornarmos e finalizarmos então a terceira parte dessa transição de antigos para medievais, a gente fala sobre a civilização árabe muçulmana ou árabe islâmica, tá? Aqui coloquei somente islamismo para poder dar uma enxugada nessa ideia. Olha só, esse pessoal não está na passagem, na transição da antiguidade para o medieval. Eles estão um pouquinho depois de ter se iniciado essa ideia de Idade Média, tá? Mas é bem no começo, então a gente coloca nesse período, até porque eles vão ter muito impacto nos séculos que vão ocorrer daí para frente. Então a gente tem que entender isso aqui, até porque hoje, galera, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo são da religião islâmica ou muçulmana. Então a gente tem que entender pelo menos qual a ideia desse negócio para poder entender da vida do mundo e poder se portar em certas situações. Então vejam só, quando a gente fala de islamismo, do seu surgimento, nós falamos da Península Arábica. Pausa o vídeo, vai no Google e bota assim, Península Arábica mapa, para tu ter uma ideia de onde é que fica, tá? Fica um pouco entre a Ásia, o continente africano e a Europa. Fica mesmo ali no meio, tá certo? Perto do Oceano Índico. Então dá uma olhadinha lá para ter uma noção do que eu estou falando. Essa região como um todo, ela é formada por duas geografias bem distintas. O deserto, que fica no centro, e um litoral, que é mais fértil, tá? Como é uma península, ela tem contato com o litoral em grandes partes. Então, é formado por esses dois momentos geográficos diferentes. No deserto, a gente tem um grupo de pessoas chamada beduínos, tá? Que eles são seminômades, isso até o século VII. Depois isso vai mudar com a chegada do islamismo, mas até o século VII, anos 600 e bolinha, a gente tem os beduínos na área central, que é o deserto, tá? Então eles se dedicam ou a saque ou a proteção de caravanas, tá? De camelos que vêm andando com mercadorias para levar de um ponto ao outro, eles se dedicam a isso. E o litoral fértil, onde a gente tem uma população sedentária, tá fixada de fato lá, porque a área, por ser mais fértil, permite a agricultura, ela é rica em comércio também, porque tem ida e vindas de pessoas, mas até o século VII isso é um local descentralizado, tanto política quanto religiosamente. Eram grupos que se entendiam como árabes por vias de herança sanguínea, por culturas, falavam a mesma língua, tinham religiões politeístas, acreditavam em vários deuses eles, tá? Mas a religião era uma coisa muito importante desde sempre para esse povo. O centro religioso deles ficava numa cidade chamada de Meca, muito importante essa cidade chamada de Meca, tá? E dentro dela existe ainda hoje um centro religioso, um templo chamado de Templo da Caaba. E dentro desse templo a gente tem a famosíssima Pedra Negra. Coloca aí no Google também, tu acha que eu estou falando besteira? Bota assim, Pedra Negra, Templo da Caaba. É uma coisa absurdamente grande, maior do que uma casa, que na verdade é um pedaço de meteorito gigante, é uma pedra 100% preta. Então, essa pedra tem um significado religioso para eles desde sempre. Acreditavam que era um sinal de que os deuses estavam ali pelas pessoas. Alguns acreditavam que o negro, na verdade, significava os pecados da humanidade, por isso eles tinham que ir lá rezar. Mas, enfim, sempre foi um monumento religioso. E Meca, por causa disso, era um centro de chegada de diversas religiões. Porque não era uma pedra de uma religião só. Ela atendia a essas crenças e essas fés diferentes de vários povos que por ali caminhavam, tá? Aí,
No ano de 570 nasce um cara lá em Meca chamado de Maomé, certo? E Maomé, ele tinha contato com diversas religiões já por causa disso, né? Porque como ele morava lá, ele era um mercador, trabalhava com comércio, tá? Então, por ele viver lá, ele via muita gente indo e vindo, cada um com sua religião diferente. Teve muito contato com o judaísmo e com o cristianismo, principalmente, tá? As religiões que mais o influenciaram. Então, ele estava no meio desse rolê aí de ida e vindas ali de Meca. Aí, no ano 610, diz, né? Conta a história, que durante o mês do Ramadã é um mês do calendário islâmico, tá? Que ele não tem um dia fixo, ele pode acontecer no começo, no meio, no fim do ano, porque o calendário deles é diferente do nosso, é lunar, então vai ter outras variáveis, mas daí, durante o mês do Ramadã, disse Maomé que encontrou com o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, que está presente na Bíblia cristã também. E aí, o anjo Gabriel chega para Maomé e diz que, na verdade, essa ideia de adorar vários deuses não existe, isso é pecado. Todas as pessoas devem adorar um único Deus chamado Alá, que significa Deus em árabe, tá? Então, as pessoas deveriam adorá-lo e deveriam aderir, então, deveriam ser todos muçulmanos, que significa aquele que crê, ou islâmicos, que Islã significa adorar, então são quem adoram a Deus, tá? Muçulmano, Islã, as palavras vêm disso aí. Então, Maomé se sente inspirado pelo que disse o anjo Gabriel e dedica a sua vida, então, a sair e dizer às pessoas que, na verdade, devem todas adorar a Alá e não mais a vários e diversos deuses diferentes. Só que, obviamente, ele vai fazer isso em Meca, um local onde diversos comerciantes lucravam com a venda de ícones religiosos, né, o que diriam os bizantinos, quebrariam todos, mas eles lucravam com essas vendas e não gostaram nem um pouco da ideia de Maomé chegar lá dizendo que deviam adorar só um Deus, porque isso ia acabar com a economia deles, né, com tudo. Então eles começam a perseguir Maomé. E no ano de 622, então, Maomé é expulso de Meca, tá? Ele foge devido a essa grande perseguição de comerciantes, porque ele estava pregando muito, e essa fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Yatrib, que depois vai ser chamada de Medina, até hoje chamada de Medina, mas antes era Yatrib. Essa fuga dele de um canto para outro é chamada de Égira, tá certo? E a Égira é justamente o que marca o início do calendário muçulmano. Então, os muçulmanos estão 622 anos a menos numericamente do que nós estamos. Então agora estão por volta do ano 1400 e alguma coisa, tá? 1400 por aí no calendário muçulmano. Vejam só que coisa estranha, né? Que a gente não sabe. Não quer dizer que eles estão atrás no tempo, né, gente? Só que eles contam o tempo de forma diferente a partir do advento da Égira. E aí, quando Maomé foge, né, e vai lá para Yatrib, ele começa então a pregar para as diversas figuras poderosas que estavam por ali o Islã e conseguir cada vez mais adeptos. E aí então ele vai criar de fato essa religião, né? E ela é baseada principalmente em 5 princípios, tá? Qualquer pessoa que queira ser islâmica pode, ela só tem, ou muçulmana, né? Ela só precisa seguir 5 princípios dessa religião. E quais são esses 5 princípios? O primeiro, acreditar em Alá e em Maomé. Alá como o único Deus e Maomé como um profeta enviado pelos céus, tá? Então a pessoa tem que crer nessas duas coisas de todo o coração. O segundo ponto, você tem que rezar 5 vezes ao dia com a cabeça voltada para Meca. Não sei se vocês já viram a figura de alguns islâmicos ajoelhados, né, com a cabeça prostrada no chão, sempre olhando para Meca. Então eles têm que saber direitinho para qual direção se curvar para rezar. Não é para qualquer lado. São 5 vezes ao dia, sem falta, de todo jeito e com a cabeça voltada para Meca. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é você levar uma vida de caridade, tá? Você ser uma pessoa bondosa, realizar boas ações, dar esmola. Eles falam muito em dar esmola, ajudar as pessoas pobres. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é você jejuar durante o mês do Ramadã. Esse mesmo mês aqui que é sagrado, né? Todo mês do Ramadã, os islâmicos jejuam, eles não comem, mas só durante o dia, tá? Desde o momento em que o sol se põe até o momento que o sol desce, eles não comem nem tomam água. Lógico, eles têm que se alimentar em algum momento, senão eles vão morrer. Ninguém aguenta um mês sem ingerir nada, né? Durante a noite eles aproveitam e comem, não em grande quantidade. Ao final do mês do Ramadã tem um grande banquete, uma grande celebração,
que as pessoas vão comer muito e se deleitar, tá? Acabamos recentemente o mês do Ramadã, inclusive esse ano, acho que não faz nem uma semana que o Ramadã acabou e a gente comemorou, né? O mundo comemorou esse grande banquete ao final desse mês de jejum. Então, 4 pontos já foram, né? Adorar Allah acreditar e adorar Allah e Maomé, ser uma pessoa bondosa, rezar 5 vezes ao dia, jejuar durante o Ramadã. E o último ponto desses princípios islâmicos é você, pelo menos uma vez na vida, viajar até Meca, tá? Aí, mas lá eles deixam bem claros, se você tiver condições físicas e financeiras. Se você é uma pessoa que mora na América, no Brasil, você quer ser islâmica, mas você é pobre, você não tem dinheiro para ir para lá, ou então você tem dinheiro, mas a sua condição física não permite que você faça essa viagem, então você está isento disso, tá? Deixa lá bem claro, vá pelo menos uma vez na vida em peregrinação a Meca, mas se você tiver condições financeiras e físicas, tá? Então esses são os 5 pontos básicos que todo islâmico e todo ou muçulmano tem que seguir, né? Então ele começa essa pregação, Maomé, lá pela cidade de Yatrib, começa a juntar várias pessoas que vão aderindo a essa ideia islâmica, e aí no ano de 630 existe um grande retorno do profeta Maomé. Ele junta uma legião de soldados, um exército mesmo muçulmano, agora todo mundo invadem Meca, tiram todos os... Aí vai parece até um bizantino, quebra todos os ícones que existem lá, expulsam todos os mercadores e torna Meca um centro religioso sagrado do Islã. Inclusive a Pedra Negra, ela vai ser ressignificada, né? Vai passar a significar uma mensagem do anjo Gabriel a Maomé e tal. Ela vai mudar todo o sentido que ela tinha. É nesse momento que Maomé, então, vai criar o Alcorão, tá? O Corão, tanto faz Alcorão ou Corão. Ele vai criar, que é um livro que ele é muito mais do que... Ele é também como se fosse a Bíblia para os cristãos, tá? Ele dá os princípios religiosos, mas ele também traz um monte de parâmetro moral e social, de como as pessoas devem se comportar. Não comer carne de porco, é permitido, por exemplo, para os homens praticar poligamia, existem punições previstas lá para roubo, né? Como deve ser punida a pessoa. Então, tem também alguns princípios morais e sociais dentro dele, fora os princípios religiosos. E com isso se funda, lá na Península Arábica, o Império Islâmico, tá? Encabeçado por Maomé. Só que 2 anos depois o bichinho morre, tá? E aí quando Maomé morre, então vai começar uma série de disputas. É sempre assim, né? Quando tem uma pessoa que concentra muito poder e ela termina morrendo, há uma briga, uma disputa pelos espólios, para ver quem vai ficar com a herança daquele império, daquele reino. E assim não acontece. A monarquia teocrática, que é baseada nos princípios da lei religiosa, vai se iniciar, e as pessoas que vão herdar se chamam califas, tá? São os líderes. E aí, nesse momento, há um racha dentro da religião islâmica. Por quê? Isso acontece muito porque ela não é uma religião centralizada. Ela não tem um líder específico. Ela não tem um local específico onde ela é sediada, como o Vaticano, hoje seria a Igreja Católica, né? O Papa, ele é a representante máxima. Não existe isso no Islã. Então, por isso ela é muito descentralizada. E aí vão surgir 2 grandes facções principais. Tem outras, mas principais, os sunitas e os xiitas, tá? A diferença entre os dois é que os sunitas eles são mais moderados, no sentido de que eles seguem a Sunna, que é um outro livro que conta a história de Maomé, da sua caminhada, o que ele fez, os seus feitos, tá? Que não é o Alcorão. Eles também seguem essa Sunna. E eles acreditam que para você ser califa, você pode ser qualquer pessoa, desde que você tenha muita fé. Então você pode sim comandar os islâmicos, os muçulmanos, essa monarquia teocrática, desde que você tenha fé e seja um profundo conhecedor do Islã. Já os xiitas, eles não seguem a Sunna, somente o Corão, ou o Alcorão, e acreditam que para você ser um califa, você tem que ser um descendente direto de Maomé. Então, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa da linhagem sanguínea dele, tá? Então, são mais radicais. Hoje, mais de 90%, acho que mais de 95% dos islâmicos do mundo todo são sunitas, tá? Os xiitas são uma minoria muito pequena, tá? E nem todos os xiitas são homens-bomba, são terroristas. A gente tem que tirar isso da cabeça também, tá? Isso é um preconceito que existe muito forte. Quando a gente lembra de islamismo, dentro do muçulmano, a gente lembra de terrorismo, homem-bomba, Estado Islâmico. Não tem nada a ver, tá certo? Tem 1 bilhão de islâmicos no mundo todo. Então, 1 bilhão de terroristas, não existe isso, tá? E nem todos os xiitas também o são. Então, dita essa diferença de sunitas e xiitas, a gente segue para o próximo ponto, que é a ideia de jihad.
Se escreve jihad, tá? Com J e D no final. Isso aqui significa esforço em converter. Então, eles, por religião, por via de regra, eles têm que lutar para conseguir o maior número de fiéis possível. Isso tanto é um argumento religioso, quanto também um argumento comercial. Desses califas que lidam com o comércio muitas vezes e que querem ampliar suas fronteiras para obter novos mercados. Então, eles incentivam essa expansão do Islã. Então, de 632 a 750, ou seja, do ano que Maomé morre até o ano 750, o Império Islâmico se expande de uma forma. Aí vem a ideia da Batalha de Poitiers, aí vem a ideia da fragilidade do Império Bizantino, né? O Império Bizantino passava por disputas internas, o que facilita a entrada dos muçulmanos. A Europa Ocidental como um todo passava por disputas internas, né? Depois da morte de Carlos Martel, daquela divisão, vai se dividir mais ainda. Então, os muçulmanos conseguem entrar também na Europa Ocidental, se aproveitar dessas falhas, né? Dessas fraquezas desses dois impérios. E aí, por volta desse ano, eles já dominam toda a Índia, a Península Ibérica. Eles ficam lá por 8 séculos, onde está Portugal, Espanha e grande parte da África. É um império que se estende por muito território. Por isso que eles são tão importantes, tá? Os islâmicos têm uma grande presença durante a Idade Média, certo? Até eles serem expulsos aqui de fato pela Guerra da Reconquista, lá da Espanha, né? Que na verdade ainda não é Espanha, é Aragão, Castela, Leão e Navarra, já vai falar sobre isso também. Depois eles se unificam e formam a Espanha. Para isso tem que expulsar os mouros, né? Os muçulmanos, os islâmicos, daquele território. Mas várias nações africanas também, nesse momento, inclusive, são convertidas para o islamismo, tá? E eles vão se assentar em todo esse território durante muito tempo. E quais são as heranças que os muçulmanos deixam para o mundo católico, né? Não só em termos religiosos. Eles eram cientificamente bem avançados. Então, por exemplo, a álgebra foi muito desenvolvida pelos muçulmanos. Os numerais que a gente usa, né, que são os números árabes, né, arábicos, todos os numerais que a gente usa, inclusive até hoje, astronomia, cartografia, arte de fazer mapa, né, que uma filosofia também muito forte, conservaram a filosofia grega também com eles. Então, tiveram grande e ampla contribuição para a formação cultural, não só dos islâmicos, mas do mundo como um todo, né? E poderia ter sido muito diferente se tivessem vencido a Batalha de Poitiers em 732, né? Mas Carlos Martel os detém e não conseguem invadir o Império Franco, não conseguem derrubar a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, gente, essa aula foi de transição dos antigos para medievais, para a gente ver o que estava acontecendo na Europa nesse período e o que vai propiciar a fundação do feudalismo e todo aquele modo de produção medieval, feudal, que nós vamos trabalhar com calma a partir do nosso próximo vídeo, tá certo? Nos nossos plantões a gente vai ficar respondendo questões para poder tirar todas as dúvidas e praticar tudo que foi aprendido, tá? Então, obrigado por ficarem comigo até aqui. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra no plantão de hoje. Valeu?